Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula do projeto Sistema Bibliotecário em PHP. Essa é a videoaula de número 11 e só para poder divulgar, tá? Essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Sou eu e a Verônica, os administradores do blog. E vamos lá. Seguinte, aproveitando aqui, ó, só vou ligar o ISPHP. Então aqui, ó, ISPHP 1.8. Só esperar ele carregar aí. E nessa videoaula a gente termina, gente, então de configurar, tá? Ó, de configurar, o ISPHP já está ligado aqui. Vou só abrir o localhost aqui. E o nosso projeto, que é o projeto VTCP 2012. Então, agora a gente termina de configurar o nosso arquivo, ou o nosso sistema principal, tá? Aproveitando para abrir o Macromedia. Então, aqui, ó, eu estou usando o Adobe Dreamweaver CS3. Abrir o Dreamweaver aqui, só esperar carregar. Venho aqui em Open, só voltando aqui, abrindo todos eles. Então, vou abrir o arquivo config, vou dar um Ctrl O, tá? E vou abrir o arquivo index. Vou apertar a tecla, segurar o Ctrl, apertar o O de novo. Vou vir aqui dentro do template, abrir o arquivo index.tpl. Vou dar um Ctrl O e finalmente só subo um nível aqui, venho aqui na pasta CSS no arquivo style.css. Então são esses arquivos aqui, ó, config, index.php, index.tpl e style aqui, onde que a gente está trabalhando com a configuração. Bom, nessa aula a gente vai fazer o seguinte, ó, se eu olhar aqui no navegador, eu tenho aqui, ó, esse logo aqui vai ser estático para toda a tela do meu sistema. Esse rodapé aqui onde está passando também através do efeito Mark também vai ser estático para toda a tela do nosso sistema. O que vai mudar mesmo é o título e o conteúdo. O resto é tudo estático. Bom, o que estou querendo dizer? Eu vou voltar aqui para o Dreamweaver. Eu vou criar aqui, ó, um arquivo. Ó. Então eu vou aqui, ó, File New. Vou formato HTML mesmo, dar um Create aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, tá vendo aqui no arquivo index.tpl, eu vou copiar tudo que tem aqui, ó, essa estrutura toda, ó, Ctrl C, selecionei Ctrl C, vou vir nele aqui, ó, e vou dar um Ctrl V. Só que ele não está salvo ainda. Aí a gente vai dar um Ctrl S para salvar, Ctrl S, e eu vou salvar ele dentro da pasta template e vou dar o nome dele seguinte. Então todos os arquivos aqui no template, dentro da pasta template, tem extensão TPL, então vou chamar ele de layout, tá? Layout.tpl e vou dar um save aqui, ó. Bom, aqui no meu arquivo index.tpl eu vou dar um delete aqui, ó, pode ver que não tem nada, então vou dar um Ctrl S aqui e aqui no layout que vou dar um Ctrl S aqui. Claro, tá, gente, ó, se eu apertar a tecla vir no navegador, apertar a tecla F5 aqui agora, olha só o que vai acontecer. Não está sendo exibido nada, porque como aqui, ó, eu passei toda a minha estrutura para um arquivo chamado layout, onde vai ser o layout do meu sistema. Aqui no arquivo index.php pode ver que ele não está fazendo referência ao layout.tpl. Então aqui no meu arquivo index.php eu vou alterar, eu vou mandar chamar o arquivo chamado layout.tpl. Vou dar um Ctrl S, se eu for lá no navegador, apertar a tecla F5, ó, pode ver que ele trouxe para mim já, tá? Bom, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero separar, tá? Voltando que eu quero separar o que, ó, se eu olhar aqui no arquivo layout, eu sei que a estrutura é a mesma. O que vai ficar alterando, na verdade, é essa parte aqui, ó, de conteúdo, ó. Então eu vou selecionar aqui, ó, essas duas linhas aqui, ó, vou dar um Ctrl X e vou jogar aqui no meu arquivo TPL. Então olha o arquivo index.tpl que ficou, ó. Ficou H2 título, conteúdo da página. Se eu der um Ctrl S aqui, vim aqui no arquivo layout, pode ver que eu tirei, ó. Deu um Ctrl S aqui. Se eu for lá no meu sistema, tá vendo onde está aqui, ó, título, conteúdo da página. Se eu apertar a tecla F5, olha só o que vai acontecer, ó. Ele está carregando, só esperar ele carregar aqui. Olha lá, pode ver que sumiu. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou contornar isso, tá, gente? Ó, aqui no meu arquivo layout.tpl, eu vou pedir para chamar esse arquivo que é o index.tpl aqui.
Como que eu faço isso? Eu venho aqui no meu arquivo index.php, então só acompanhe para vocês verem que não é tão complicado. Aqui no meu arquivo index.php eu vou adicionar um comando. Pode ver que eu tenho duas linhas aqui somente. Então eu vou colocar aqui, para eu criar uma variável aqui, smart, eu coloco só smart, tá? E vou usar o comando assign, aonde que eu vou criar uma variável aqui, ó, chamado mid, tá, gente? Isso daí é convenção, não é eu que estou criando, não. E vou pedir para guardar justamente o index.tpl, ponto e vírgula. Só para a gente poder entender, ó. Eu estou criando uma variável em smart, tá? Estou criando uma variável em smart chamada mid, e o nome dele é o que? Index.tpl. Claro, se eu der um Ctrl S agora e for lá no meu sistema e apertar a tecla F5, não está acontecendo nada por enquanto. Só que olha só o lance agora. Eu sei que quando o meu arquivo index.php for chamado, ele vai chamar quem? O layout.tpl. Chamou o layout.tpl. Só que a parte de conteúdo não está sendo exibido. O que está sendo exibido nesse momento é só a parte estática. O que eu vou fazer? Aqui no meu arquivo layout.tpl, tá vendo aqui onde que eu recortei? Eu vou chamar um comando smart. Então o comando smart é feito através do delimitadores de abre chave, fecha chave, e é um comando chamado include, tá, ó, file recebe. Qual que é a variável que eu criei lá? Se a gente for ver, ó, a variável que eu criei em smart aqui, ó, chama mid. Então aqui no layout, ó, eu mando chamar a variável mid que eu criei em smart. Se eu der um Ctrl S aqui agora, for lá no meu sistema, apertar a tecla F5, pode ver que ele trouxe para mim. Tá vendo? O que eu quero que vocês percebam? Que aqui o conteúdo, que é a parte dinâmica, eu chamo esse arquivo index.tpl. No entanto, se eu colocar aqui o conteúdo da página, vou colocar aqui, ó, teste ok. Pode ver que eu estou fazendo isso, ó, vou dar um Ctrl S, estou fazendo isso no arquivo index.tpl. E aqui o primeiro arquivo a ser executado é o index.php. Ele vai chamar o layout, chamou o layout, e no layout estou pedindo para chamar esse arquivo. Eu estou mandando incluir, através de smart, mandando incluir um arquivo chamado mid, que é justamente essa variável aqui, ó, mid, que eu estou passando para ele index.tpl. Se eu executar lá agora, apertar a tecla F5, pode ver lá, conteúdo da página, teste ok. Tranquilo? Com isso, tá, gente, a gente consegue separar o que é código do que é formatação da aparência. Então, se eu quisesse, para vocês terem uma ideia, eu poderia criar um arquivo aqui, ó, exemplo. Quer ver? Eu vou fazer isso daqui, ó, arquivo new, aqui, ó, HTML, create. Vou apagar aqui, ó, vou colocar um H2 aqui, ó, H2 barra H2, ó, teste exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, estou testando o comando smart para chamar um arquivo. Vou dar um Ctrl S aqui, ó. Vou salvar aqui como exemplo, tá? Ó, exemplo.tpl. Vou só aproveitar e selecionar ele aqui, ó. Vou dar um Ctrl C e vou salvar. Olha só para vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho o index.tpl, tenho um exemplo aqui. Se eu vir aqui no meu arquivo index, aqui ao invés de ser index, colocar aqui, ó, exemplo, Ctrl S, só para vocês terem uma ideia, quando eu executar meu arquivo, ao invés de chamar o index.tpl, que é conteúdo da página, teste ok, ele vai chamar isso daqui, ó, estou testando, vamos ver se funciona mesmo ou não. Vamos lá, ó, no meu sistema, apertei a tecla F5, olha lá, ó, estou testando comando smart para chamar um arquivo. Pode ver que mudou a parte aqui, ó, tanto a imagem como o rodapé estático, que mudou aqui, ó, teste exemplo. Se eu voltar lá para o meu sistema, ó, vim aqui no arquivo index.php e colocar index novamente, ó, e dar um Ctrl S, lá no sistema pode ver que esses dois que vai ficar estático, vai mudar só a parte de conteúdo, ó, apertar a tecla F5, ó, tá vendo, ó? Os dois ficaram estáticos, só esse daqui no meio, só um do meio que é o conteúdo que foi alterado. Tudo bem?
Então olha só, para eu poder terminar, só para ficar claro, ó, esse arquivo exemplo aqui eu já vou aproveitar, vou dar um close nele aqui, já vou lá para o meu sistema, ó, E2 ponto, arquivos programas, ISPHP 1.8, www, projeto PTCEP 2012, template. Esse exemplo aqui foi criado só para mostrar para vocês, então vou deletar ele, tá? Só tenho 2 arquivos de template aqui. E agora eu tenho aqui, ó, config, já posso fechar porque não vou mexer nele por enquanto não. O que eu estou trabalhando é o index.php, que ficou essas 3 linhas, tá? Chamando o arquivo config para configuração do Smart, criando uma variável, passando para ele o index.tpl e ele vai chamar para mim o layout. O layout, aqui no layout a gente adicionou esse comando Smart para chamar o arquivo nosso chamado index.tpl. Ou seja, se eu olhar aqui agora, apertar a tecla F5, ó, eu vou agora começar a trabalhar com a primeira tela do meu sistema, que é justamente criar o login, de tal forma que se o usuário digitar o login correto, ele entra no meu sistema, senão eu dou um aviso para ele que ele digitou senha ou o nome de usuário errado. Então com essa videoaula eu termino então essa parte de configuração da nossa estrutura do sistema. Aí é claro que se vocês quiserem modificar para testar aí, tá? Para ver como fica. E só lembrando o seguinte, ó, tá vendo? O comando é esse aqui, ó, include file. No entanto, se eu passar uma variável aqui, ó, mid, vou colocar com 2D aqui, ó, dar um Ctrl S e vou for aqui no meu sistema e apertar a tecla F5, olha lá para você ver, ó, ele gera um erro, ó, de advertência, que é o Smart, não está reconhecendo que, ó, na linha tal aqui, ó. Então isso aqui gerou um erro. Foi justamente porque não existe essa variável mid com 2D. Se eu apagar um D, dar um Ctrl S, ó, e for lá no meu sistema, apertar a tecla F5, ele já gera para mim, ó, conteúdo da página teste ok, tá? Então só voltando ao normal aqui, ó, no index aqui, ó, index.tpl, layout certinho, style certinho, tá? É esse daqui mesmo. Certo, gente? Então só para poder terminar, ó, essa videoaula e outras podem ser conferidas no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Tchau, gente, até a próxima videoaula.